record, I imagine. Bom, antes de começar, eu queria de cara agradecer a presença de todo mundo. E não só hoje, mas em toda a mostra, né? A frequência está bem fiel e também eu tenho a sensação de que tem gente vindo a partir de boca a boca. Então isso é ótimo também de perceber que em alguma medida a coisa acontece, né? E também dizer que esse filme, o Falstaff, ele é um filme muito especial porque é uma adaptação do Shakespeare, digamos assim, misturada, né? O Wells, ele adapta. Eu vou falar um pouquinho do Wells, mas antes só para deixar claro, né? Ele basicamente adapta duas peças, Henrique IV e parte 1 e Henrique IV parte 2. Só que o Wells insere ao longo do filme elementos do Henrique V, que é uma peça posterior que dá continuidade à vida do jovem, né, do Hal, já como rei da Inglaterra. E ele também tem elementos das Alegres Comadres de Windsor, especialmente na figura central, né, no Falstaff. E no... qual que é a outra que eu tenho que colar essa aqui, porque essa eu esqueci. Não, na verdade são só essas mesmo. Já é peça demais. E esse personagem ele foi criado como coadjuvante no Henrique IV, parte 1. Ele aparece na peça como uma figura que atravessa os caminhos desse príncipe, né, do filho do rei da Inglaterra. E só que ele fez muito sucesso, né? Há relatos, ou pelo menos em livros que a gente lê, de que o público adorava ver as interpretações do Falstaff, as falas que ele tem, né, a presença que ele tem. Isso fica bem perceptível, até para vocês que viram o filme hoje. O Henrique IV, parte 1, ele basicamente termina na batalha, aquela grande batalha que tem no meio do filme. A peça se conclui um pouco depois, quando ele finge ali que matou o adversário. Logo depois teria um epílogo, e aí termina a peça. A seguinte começa nas artimanhas ali do rei Henrique IV para continuar no poder. O filme até tem uma elipse, né? Quando ele termina ali a batalha, tem um salto de tempo, a gente percebe que houve umas viagens, houve umas relações. Mas é basicamente ali que a peça termina. O Falstaff era uma figura não exatamente central, ele aparecia ao longo da peça tanto quanto o Hal, tanto quanto o rei Henrique, né? Na segunda, ele já se torna um dos personagens centrais. Não se sabe, pelo menos do que eu li, se o Shakespeare escreveu as peças ao mesmo tempo e encenou separado, ou se ele escreveu a segunda depois de sentir o sucesso da primeira. Há pesquisadores que dizem uma coisa, há pesquisadores que dizem outra, mas o fato é que Falstaff pegou, né? Ele funcionou como grande personagem daquela dupla de peças, tanto é que ele é citado depois no Henrique V, né? Ele não aparece, ele é citado, e ele aparece nas Alegres Comadres, né? E segundo, nas Alegres Comadres, há uma referência de que ele morre de tanto suar. Acho que é uma referência ao fato dele ser muito grande, gordo, mas também dele morrer de depressão, né? Como o filme aqui deixa mais claro. E ele foi criado pelo Shakespeare como esse bufão dionisíaco, né? Essa figura que basicamente vive de aproveitar a vida, né? E ele carrega todo mundo que está junto dele. O filme também esclarece bem, né? Ele diz conhecer o Hal há 22 anos, então a gente imagina que o Hal não deve ter muito mais que isso, então ele atravessa a vida do Hal inteira, né? É uma figura, referência para ele, quase um segundo pai. Não são poucos os estudos que colocam, né, de fato, o Falstaff como o pai que o Hal gostaria de ter, e o rei Henrique como o pai que ele é obrigado a ter, né? Porque é a figura do rei da Inglaterra que vai passar a coroa para ele na sua falta, né? E aí tem um diálogo até bastante famoso em que o próprio rei Henrique diz que gostaria que os filhos tivessem sido trocados, né? Que o filho do outro rei, do outro personagem muito mais corajoso fosse filho dele, e o jovem Hal, que vive com aqueles bufões bagunceiros e desordeiros, fosse filho de outra pessoa.
Então, existe sim uma substituição paterna, né? O Falstaff se torna essa espécie de tutor, um tutor não muito recomendado para um filho de um rei, mas um tutor que carrega o jovem Hal ali pelas aventuras na corte. E o Falstaff na peça é tratado como um senhor de mais ou menos uns 60 anos. A imagem dele, né, é muito forte, né? E como na peça só há diálogos, basicamente, é muito curioso, né? Os diálogos, todos eles que se referem ao Falstaff, carregam algum elemento físico, né? Então ele é sempre tratado como gordo, como comilão, beberrão, suarento, palavras de baixo calão aos montes aqui. O Wells coloca só algumas, mas são bem mais. E na imagem, né, tanto no teatro quanto no cinema, ele surge em cena e tudo isso já é bastante evidente. Mas na peça é muito curioso perceber que Shakespeare carrega nessas palavras o tempo inteiro, para deixar bem claro de que ele é uma espécie de personagem quase que de desenho animado, né? Um personagem que parece muito maior do que um ser humano seria capaz de ser e muito mais gigantesco e atrapalhado do que, de fato, alguém seria. Então, ele tem uma hipérbole que caracteriza esse personagem o tempo inteiro, né? E eu acho que isso também tem um sentido dele ser uma hipérbole para o Hal, né? Para esse jovem que gosta de curtir a vida com aquelas figuras. Também o fascínio do Falstaff, acho que também reside no que o próprio Orson Welles, que eu vou falar do Welles daqui a pouco para conectar as coisas, identificava como, isso ele fala em entrevistas, né, o Welles, como o único homem puramente bom de todas as peças do Shakespeare, né? Pelo menos para o Orson Welles, apesar de haver heróis, ou apesar de haver figuras positivas em algumas peças, especialmente nas tragédias, né, que em geral os personagens são muito maus, mas há alguns positivos, nenhum deles tinha leveza, libertinagem e esse instinto da boa vida que tem o Falstaff. Ele, na prática, ele não tem nenhum rastro de maldade, né? Ele não tem nenhum elemento que o torne uma figura negativa, porque todos os elementos que ele é negativado pelos outros personagens são elementos um pouco de moralidade, né? Então eles o criticam porque ele come muito, porque ele bebe muito, porque ele dorme muito, mas se você compara com qualquer outro personagem de elementos negativos do Shakespeare, esses são elementos completamente de deboche e não de personalidade carregada, né? Então o Wells se fascinava muito por essa figura, que ele achava mesmo que era a única figura essencialmente boa de todo o imaginário do cânone shakespeariano, né? E ele dizia que quando ele mente, né, quando Falstaff mente, ou quando ele manipula, ou quando ele debocha, em geral ele fazia aquilo muito mais para si mesmo do que para prejudicar alguém, né? Então é diferente, por exemplo, das manipulações do Iago no Otelo, né, em que cada movimento dele é para tentar, em alguma medida, se vingar ou causar o mal puro. O Falstaff mente porque é divertido mentir, e ele mente porque ele sabe que vão debochar dele de volta. Ele não tá pretendendo um cargo, ele não está querendo se vingar, ele não está querendo ganhar nada com uma mentira ou com uma manipulação. Ele mente porque ele é bonachão, né? Então isso é muito evidente na peça e que eu acho que o Wells leva de uma maneira bastante feliz para o filme, né? Eu achei curioso, eu nunca tinha visto o filme em público, né? Só, enfim, em casa, assim, ou talvez no máximo uma, duas pessoas. Em sala de cinema, nunca. E eu fiquei um pouco impressionado de quando o primeiro plano em que ele aparece, todo mundo riu, assim. Ele não faz nada, ele acorda, ou ele é acordado, e de repente o personagem ganha o público, né? Eu acho que tinha uma força muito grande, tanto nele, como ele é construído, mas especialmente na maneira como o Wells coloca ele em cena. Isso a gente vai chegar daqui a pouco. Mas o Wells falava também de que, como ele não tinha nenhum interesse em prejudicar ninguém, ele, na verdade, prejudicava só a si mesmo, a tragédia dele é muito maior e mais triste, porque se único homem bom é um termo que o Orson Welles usa, faz tudo e não recebe nada de volta, né? Na hora em que ele, em alguma medida, acredita que aquele jeito bonachão dele pode dar a ele alguma vantagem, ele é rechaçado imediatamente em público, é humilhado ali pelo aprendiz, e aí, enfim, cai em decadência e morre, né? Então tem essa tragédia um pouco tragicômica
desse personagem gigante que, no fundo, é um coitado que acaba sendo largado de lado justamente por só praticar, por não praticar vilanias, né? Não dá para dizer que ele só pratica bondade, mas ele não pratica vilanias. O Orson Welles tinha o Falstaff como o personagem favorito dele no cânone shakespeariano também. Ele sempre disse em entrevista que o Falstaff era a figura que ele mais gostava na obra inteira do Shakespeare, né? Por todos esses motivos. E sempre fascinou a ele essa figura, de alguma medida. Então, ele sempre quis interpretá-lo, né? E aí vale um recuo na carreira do Orson Welles, né? Esse filme é de 1965, ele foi todo filmado na Espanha, com dinheiro espanhol. Nessa época, o Welles já não estava gozando de grande popularidade nos Estados Unidos, ele não conseguia fazer nada lá, então ele consegue uma grana na Espanha, vai filmar o Falstaff lá. Mas ele começa a carreira no teatro e no rádio, nos anos 30. E ele adaptou muito Shakespeare no teatro, né? Ele tem, inclusive, uma versão bastante paradigmática do Hamlet, que é encenado no palco como um grande ritual de magia negra, né? É conhecido como Hamlet Voodoo. Isso ele fez muito jovem e causou frisson nos palcos e tal. Então, ele tem muita familiaridade com o universo do William Shakespeare. E em 1939, ele fez uma peça chamada Five Kings, Cinco Reis, em que ele adaptava de uma vez só todas as principais peças históricas do Shakespeare. Entre elas, Henrique IV, I e II, Henrique V, Ricardo III e uma outra que eu não me lembro qual é o outro rei, Ricardo II. Né? Então é isso. Então ele fez essa epopeia histórica no teatro. E foi onde o Falstaff apareceu pela primeira vez numa peça feita pelo Welles. Nos anos 50, ele resolveu reduzir esses épicos, né, e fazer só uma peça focada no Falstaff, que já tinha esse título, né, Chimes at Midnight, né, Badaladas à Meia-Noite, que depois ele vai adaptar para esse filme, que na Espanha, na verdade, o original dele é Campanadas à Medianoche. Mas nos Estados Unidos ele ficou como Chimes at Midnight, e no Brasil ganhou esse estranho título, O Toque da Meia-Noite. Então a relação do Orson Welles com o Shakespeare já era muito grande e já era muito próxima do Falstaff. E ultrapassava a admiração também, né? Em certa medida, aí já sou eu e enfim, algumas fontes falando, né? O Welles era uma espécie de Shakespeare da sua geração também, né? E dentro do seu meio, né? No meio do teatro e do cinema. Porque ele era muito precoce, fez muita coisa em pouco tempo e era uma espécie de prodígio, ainda que muito bagunceiro, muito fanfarrão, como o próprio Shakespeare era também, mas muito acima da média daquela geração, né? Tanto é que ele estoura no teatro e no rádio, né? Ele fica tão famoso que ele é convidado pela RKO, uma produtora de cinema poderosa nos Estados Unidos nos anos 30, para fazer o filme que ele quisesse, né? Absolutamente qualquer coisa, eles botam dinheiro na mão dele. Ele tinha 23 para 24 anos, e falou, você pode fazer o que você quiser. E ele queria adaptar No Coração das Trevas, um épico do Joseph Conrad, que depois virou Apocalipse Now, o filme do Coppola. Mas acaba tudo dando meio errado e ele resolve fazer o Cidadão Kane, que ele filma com 25 e lança com 26. E, enfim, para ódio de boa parte da nata hollywoodiana, porque diretores que estavam há 40, 50 anos fazendo filmes não tinham a liberdade que um rapaz de pouco mais de 20 anos, de repente, teve. E fez um filme que imediatamente foi considerado uma revolução de vanguarda, né? O Cidadão Kane, diferente de muitos filmes que ganharam fama ao longo dos anos, ele foi já recebido como uma mudança de paradigma. Alguns para muito mal, né? Muita gente negou o filme, achou que ele ia estragar a indústria, enfim, uma outra história. Mas ele já foi tido como uma hecatombe no cinema americano. Assim. Então ele não ganhou fama ao longo dos anos, ele já foi, de fato, uma pequena bomba ali dentro. E o Welles, de repente, era o cara mais poderoso daquele período. Né? Só que, como Falstaff, ele vai receber várias portas na cara ao longo da carreira, não vai conseguir quase nunca mais fazer um outro filme com o mesmo tipo de controle, e vai ter que começar a filmar coisas que ele não quer, atuar em filmes que ele não quer, e pegar dinheiro de outros países para poder fazer os filmes dentro do possível e não dentro do ideal.
E mesmo curiosamente, o outro único filme que ele vai ter o controle total é justamente Otelo, uma adaptação do Shakespeare. Alguns cineastas são muito vinculados ao Shakespeare, né? Alguns mais conhecidos são Laurence Olivier, que faz o Hamlet, e o Henrique V, pelo menos dois das grandes versões shakespearianas aí do começo do primeiro século de cinema. Mais recentemente, pelo menos nos últimos 30 anos, o Kenneth Branagh, que repopularizou Shakespeare para o cinema, ainda que os filmes sejam um pouco convencionais. E o Grigory Kozintsev, que a gente exibiu aqui uma versão dele do Hamlet, e que ele também tem uma versão do Rei Lear, que juntas formam também um pequeno cânone do Shakespeare no cinema. E o Orson Welles, que fez diretamente 3 adaptações shakespearianas. Em 48 ele faz Macbeth, né, que por muito tempo foi considerado a grande adaptação, e para muitos ainda é. É um filme que ele fez em 13 dias, com pouquíssimo dinheiro, e que foi atropelado justamente pelo Hamlet, da Laurence Olivier, que é da mesma época e uma mega produção hollywoodiana, com muito dinheiro, de 2 horas e meia, e que, enfim, entre um e outro, o Macbeth do Wells ficou um pouco jogado para escanteio. Mas é um filme esplendoroso, com um cenário de papelão, uma coisa inacreditável. Assim. 4 anos depois, em 52, ele fez Otelo, que talvez seja o mais expressionista de todos os filmes adaptados de Shakespeare. Ele filmou em 4 ou 5 países diferentes, não porque ele tivesse dinheiro para isso, mas justamente porque ele não tinha. Então ele ia para onde davam dinheiro, né? Falava, a gente tem um dinheiro aqui na Itália. Ele ia filmava na Itália. Aí falava, agora a gente conseguiu um dinheiro na França. Ele ia filmava na França. E ele conta em entrevistas que há cenas no filme de diálogo em que cada plano é um país diferente. Então ele tinha que fazer uma arquitetura dramática ali de montagem, e talvez por isso o Otelo seja um filme muito acelerado. Ele transforma essas dificuldades em estética, então é um filme de fato em que a gente chega a ficar sem fôlego, exasperante mesmo a maneira como ele filma. E só muitos anos depois, né, de 52 para 65, ele faz o Falstaff. Entre esses tem outros grandes filmes, mas o que eu queria chamar a atenção desse histórico do Wells é que, antes disso vale dizer que ele tinha como grande sonho adaptar o Rei Lear, né? Ele fala que ele queria isso, chegou a fazer um projeto, a pedir dinheiro, mas acabou não conseguindo fazer. Na entrevista que ele dá para o Peter Bogdanovich, num livro que existe no Brasil chamado Este é Orson Welles, o Bogdanovich pergunta para ele, você sempre quis fazer Rei Lear, né? E aí ele responde, sim, eu sempre quis, mas então veio o Peter Brook. 3 pontinhos. Quem viu aqui o Rei Lear do Peter Brook entende o que o Wells queria dizer. Assim, acho que ele viu o filme do Rei Lear e talvez ele tenha visto ali o filme que ele queria fazer, e aquilo sepultou de vez a ambição que ele tinha de adaptar o Rei Lear. E aí, então, enfim, em 65 ele adapta o Falstaff. Mas toda a obra do Wells, ela carrega uma força muito grande próxima de Shakespeare, né? Ele não precisava adaptar Shakespeare para Shakespeare estar presente na obra dele. Então, jogos de poder, né, traições, assassinatos, figuras maiores que a vida, relações familiares atrapalhadas, enfim, toda uma espécie de pomposidade presente nas relações humanas caracterizadas nas peças do Shakespeare eram carregadas para os filmes do Wells. Isso provavelmente tinha a ver com o fato dele ter adaptado muito Shakespeare no teatro e ter um conhecimento aprofundado mesmo da obra inteira shakespeariana, né? Então, o próprio Quinlan, o personagem que ele interpreta em A Marca da Maldade, poderia estar tranquilamente numa adaptação shakespeariana ou numa peça shakespeariana, né? Então, ele, em alguma medida, usa Shakespeare, todo esse manancial, para fazer esses filmes dele sempre muito grandiosos e muito visionários, né? E o Falstaff, tanto filme quanto personagem, é um ápice do olhar do Wells para o Shakespeare, né? Talvez seja dos 3 filmes diretamente adaptados de Shakespeare o melhor. E não só era o filme favorito do Wells, autor, mas do próprio Peter Bogdanovich, que talvez tenha sido a grande figura a entrevistar o Orson Welles, que dizia que achava também que era o melhor filme dele. E ele se identificava com a figura do Falstaff também. Acho que ele ter feito o filme em 65 tem muito a ver com essa reprimenda que ele vai sofrer por Hollywood ao longo dos anos. Então ele se identifica com aquela imagem daquele glutão. E ele tinha uma visão do Falstaff muito curiosa. Ele dizia que pensava que o Hamlet, o personagem, era um Falstaff frustrado,
porque ele tinha vivido fora, né, ele era filho do rei da Dinamarca, tinha passado uma temporada fora e volta, né, porque o pai morreu. E ele o Welles via e pensava que Hamlet talvez quisesse ter vivido como Príncipe Hal e ter um Falstaff para si, né? Só que ele era muito autorreflexivo, né? Muito preocupado com a própria posição e com as próprias questões, então ele nunca teria dado essa liberdade a si mesmo. Então, o Welles via que o Falstaff seria tudo aquilo, e o Hal, né, junto, seria tudo aquilo que o Hamlet gostaria de ter vivido. Então, ele fala uma frase muito interessante, assim, o Orson Welles diz, aí eu cito diretamente: Shakespeare, um sujeito sociável, com certeza desejou que Hamlet pudesse ter ido com ele tomar um trago depois do espetáculo. Eu acho que Falstaff é Hamlet, um velho Hamlet daninho, tomando esse trago, né? Finaliza o Welles. Então, para ele, o Falstaff é uma figura existencial que se libertou da autorreflexão para aproveitar a vida e ganha ali no Hal uma espécie de filho que tem poder, né? E o Welles interpreta ele assim também, né? Ele interpreta essa figura gigante, né? O Welles tinha mais ou menos 50 anos quando fez o filme, então ele está muito carregado de maquiagem. Para realmente, a cada vez que ele aparece no plano, ele parece estar sobrando, né? Isso fica muito evidente na sequência de batalha, em que, na montagem, ele é muito esperto, em que ele coloca as cenas de guerra muito brutais e insere um plano muito rápido do Falstaff correndo no meio da floresta, né? E depois volta para as cenas de batalha, música alta, a gente está tenso que as pessoas estão morrendo, ele coloca mais um planinho do Falstaff correndo e a gente ri. Então ele cria ali, ele invade, ele deixa que a imagem seja invadida por aquela figura muito maior do que o espaço permite, né? E ao mesmo tempo muito pequena, né? Ele está sempre se escondendo, ele não participa de nada, ele não tem coragem. Ele tem um monólogo maravilhoso em que ele fala da honra, né? A honra é que me move. Mas será que o cara que morreu ontem tinha honra, né? Será que a honra serviu de alguma coisa? Então, será que a honra vai embora na hora que eu for morrer? Então ele é basicamente um grande covarde, assim, né? Mas um covarde de bom coração, né? E a relação também do Falstaff com Hal tinha muito da relação do próprio Welles com o pai dele, né? Então ele nunca negou isso também. Negava um pouquinho, mas nunca negou abertamente. Porque o pai do Welles era um inventor mesmo, ele inventava coisas. E era uma espécie de visionário que não deu muito certo. Então ele logo entregou o Welles para ser criado por uma outra família, ele e a mãe, para ele e a mãe poderem cuidar da vida, fazer umas outras coisas lá. E ele ficou com um tutor, que foi uma espécie de Falstaff para ele. Ao mesmo tempo, o pai dele também era esse Falstaff, né, que era um cara de bom coração, uma figura que aproveitava a vida, mas que nunca dava muito certo. Então tinha um pouco desse interesse dele em olhar para o Falstaff como uma relação pai e filho também, dele com o pai, dele com o tutor, né? Então acho que isso tudo está muito presente no filme, né? E o Welles vai filmar isso de uma maneira muito fluida. É talvez um dos filmes dele mais fáceis de acompanhar, e o Orson Welles não é exatamente um diretor difícil, ele é um diretor muito sofisticado e muito visionário, mas não é difícil. Mas no Falstaff eu acho que ele atinge uma grandiosidade de narração e de estética como poucas vezes ele atingiu. Talvez por ele ter tido também um cuidado muito grande na construção do personagem e também por entender muito bem de onde partir e onde chegar nas relações que vão sendo construídas. Isso fica muito evidente se a gente lê as peças. No Henrique IV, 1 e 2, há longas cenas de discussões políticas entre os subalternos do rei e os opositores. O Welles tira isso tudo da peça, né? Ele resume a essência, né? A gente vê algumas discussões de bastidores para dar continuidade à ação, mas ele vai se fixar no triângulo, né? Rei, Hal e Falstaff. E ele cria um momento ali que não existe na peça, mas que dá uma grandiosidade para as relações, que é o momento em que o Hotspur, que é traduzido aqui como espora ardente, ele foi morto pelo Hal no campo de batalha. O Falstaff finge que matou ele, carrega ele nas costas, e o rei chega, né? Aquele encontro dos três não existe na peça, em que um olha para o outro, não sei se vocês lembram, que ele diz, eu matei o fulano, e aí um olha, o outro olha, né? O Hal olha para o Falstaff, o rei olha para o Hal, e tem uma troca silenciosa, e o rei vai andando sozinho, e a cena continua. Aquela troca de olhares não existe na peça original. O Welles coloca aquilo um pouco como resumo das relações que estão em jogo, né? Ali você tem as três pontas do triângulo,
que vai ser a grande tragédia do Falstaff, né? Vai ser ali que a coisa se estabelece, né? Quando o Hal percebe que ele tem uma responsabilidade de perante o pai. E dali em diante, a gente até pode perceber, o filme deixa isso bem claro, ele muda um pouco de atitude, né? Ele passa a ficar mais próximo do rei, ele vai mais lá. Quando ele vai encontrar com o Falstaff, ele logo se retira, né? Os encontros com ele, os encontros ali na taberna, né? Eles diminuem drasticamente, né? Nessa segunda parte. E o objeto coroa ganha uma grandiosidade também muito, muito forte, né? A coroa no Shakespeare é um elemento muito forte que os diretores, em geral, transformam em objetos de cena muito, muito importantes, né? Quem viu o Macbeth do Polanski ontem, né, tem uma coisa que também não tem na peça original, que é logo no início o Macbeth é coroado rei, nisso não, né, mais ou menos na metade, e o mesmo personagem, no final, vai coroar o outro cara como rei. Esse personagem, na peça, não é ele que coroa, mas ali o Polanski cria, né, essa ponte. O mesmo cara faz a coroação, sempre ele pega a coroa do defunto e coloca na cabeça do novo rei, né? Então, essa transferência de coroas é algo muito forte, que o Wells filma muito bem aqui, colocando a coroa em evidência, né? E aquele roubo ali, aquele roubo não intencionado da coroa pelo filho, também carrega uma relação muito forte entre eles. A gente não tem muito tempo, eu poderia ficar enrolando e falando coisas aqui ao longo da noite e tal, mas talvez valesse a pena uns 5, 10 minutinhos, se alguém tiver alguma questão, colocação, porque a gente tem que abrir para a sessão seguinte. Mas acho que dá para a gente tentar estabelecer algum diálogo rapidinho aqui. Se alguém tiver, eu peço que levante a mão. Sim, pode falar. As razões de Estado levam o futuro rei a abominar a amizade que ele tinha com o Fausto. Isso é uma constante dentro do trabalho do Shakespeare, ou seja, ele coloca isso num plano existencial humano, ou era necessário que ele valorizasse a realeza dentro das peças? Eu confesso que eu não saberia responder a isso pelo Shakespeare, assim. Eu acho que existem algumas constantes, né? Personagens que se imbuem de um poder que eles não tinham passam a agir diferente, né? Por compromisso ou por obrigação. No caso do filme daqui, muito uma coisa que eu gosto muito é como que o Wells filma o Príncipe Hal como um personagem que parece não... A gente tem, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de ter raiva dele, mesmo ele tendo feito aquilo, assim, porque o Wells evita julgar, né? Então ele filma o Hal como um personagem interessante, adorável ao longo do filme, um cara de boa índole, assim, e que quando ele age daquela maneira, a gente compreende, e não significa concordar, que ele está agindo porque o poder exige que ele haja assim, né? Na peça isso não fica tão evidente porque a gente só trabalha com as palavras, né? Então a gente depende da interpretação. Mas no filme eu acho que o Wells poderia ter filmado esse personagem de mil maneiras. Ele opta por filmá-lo um pouco à distância, né? Como essa figura que percebe, acho que ao longo da história, ao longo do arco ali dramático, que a responsabilidade dele é muito maior do que os prazeres que ele tem. E o Falstaff é a encarnação desses prazeres, né? Física e mentalmente, assim. Tanto é que ele fala aquilo, né? Falei, eu sonhei com uma figura que me levava para momentos de prazer, não sei o que, eu não sei as palavras direito, mas era só um sonho, né? Agora eu já vi a realidade. Então ele nega, eu acho que ali ele está negando mais a vida pregressa do que necessariamente Falstaff homem. Só que ele representa toda aquela vida pregressa, né? Quem viu aqui ontem Garotos de Programa, o filme do Gus Van Sant, é uma adaptação atravessada da mesma peça e também tem a mesma relação. Só que o personagem é filho do prefeito da cidade, né? E o outro é um garoto de programa e eles têm essa vida boêmia até que o filho do prefeito precisa assumir uma responsabilidade e ele abre mão daquela vida errática, né? Daquela vida errada também aos olhos da realeza, para poder assumir uma responsabilidade que, na prática, ele não queria. Mas acho que um dos personagens aqui diz, né, o seu sangue é real, né? Eu acho que essa ideia do sangue real atravessa, sim, as peças do Shakespeare. Sim. Eles precisam assumir isso, né? O Hamlet também é um pouco isso, né? Ele acho que, interpretação minha, né? Quando ele volta por uma obrigação de realeza, né? Ele precisa entender o que aconteceu, mas toda a raiva do Hamlet é muito mais porque o tio dele está dormindo com a mãe do que pelo fato dele ter perdido a coroa.
né? A gente não tem grandes momentos em que o Hamlet questiona ter perdido a coroa, né? Ele está muito mais, é uma relação muito mais carnal, né? Pô, meu tio está dormindo com a minha mãe, né? O irmão do meu pai está dormindo com a minha mãe. Então é algo mais afetivo, né? Mais passional. Então eu acho que já aqui não, aqui a afeição fica de lado, né? O que importa, vai importar ali mesmo, é essa responsabilidade de comandar o país. Tanto é que Henrique V vai ser um rei. O final é muito irônico, né? Essa narração que coloca ele como um grande rei. E, de fato, ele vai ser um rei que vai liderar as tropas inglesas contra os franceses com muita garra, né? E aí o Wells faz isso é puramente cinema, né? Ele filma esse discurso com o corpo do Falstaff sendo levado. Então, assim, a que preço também, né? Quer dizer, a tragédia de ser rei é realmente abrir mão da humanidade, né? Eu acho que isso está presente em Shakespeare, sim, mas eu acho que o Wells eleva isso um pouco mais. Algo mais? A censura da época não faria com que o Shakespeare tivesse que lá justamente divinizar a realeza? Não sei. Não sei. Eu acho que ele não fazia nada muito obrigado, não. Ele não era muito da índole dele, né? Você tem alguma informação sobre isso? Acho que não, né? Eu acho que ele até fazia peça sob encomenda, mas ele não exaltaria o rei por alguma exigência externa, não. Esse texto, que aí não é dele, né? Esse texto em off, que é falado, toda a narração over do filme não é do Shakespeare. Eu esqueci de quem, mas tá no letreiro no início. Não é dele. Então, esse discurso final do rei não é dele. O que é dele mesmo é basicamente os diálogos e as situações. Uhum. Uhum. Não havia assim, ingerência, né? Assim, havia até muita liberdade também para isso, né? Inclusive porque também eu acho que existia uma consciência do artista, né? Quer dizer, óbvio que o Shakespeare não era censurado, mas ele também provavelmente sabia até onde ele podia ir, né? Porque algumas dessas peças foram apresentadas para os monarcas, né? Então eu não acho que tem uma ingerência externa, não. Especialmente nesses aí, né? Em que a questão toda aí nos Henriques não é exatamente o reinado, mas sim as relações fora do reinado, né? Bom, mas é isso. Eu convido para seguirem aqui. A gente tem uma sessão agora, a última da mostra do Han, vai ter uma apresentação muito breve, então eu vou evitar falar. Mas eu agradeço muito a presença e o interesse aí no filme, na conversa. Obrigado, gente.